Fala, gente! Como é que você tá aí? Você que tá nesse mais um encontro Cola na Videira no gravado. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você é sempre bem-vindo e bem-vinda aqui, tá? Vamos chegando aí. Quem tá no ao vivo. Bom dia, gente! Bom dia, família JC, família de Cristo Jesus. Fé se aprende, a fé se aprende. Eita bênção! Meu primo vai pra casa hoje, ô glória! Que bênção, Lu! Beijo no seu coração. Chibatinha. Promise keeper. Light in the darkness. Bom dia, Eliane, Sheilinha. Vamos chegando aí. Dispara o dedinho no coração, gente, por favor. Gente, a palavra de hoje é uma palavra que Deus falou de forma audível comigo. E é uma palavra-chave. Eu falei ontem nos stories. Do quanto que essa palavra ela precisa ser dita, sabe? Porque a gente vem batendo muita cabeça em 2021. Eu me coloco na linha de frente, eu e Bruna. Mas tem algo que precisa ser conhecido por você, para você treinar todos os dias. Cara, a palavra de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que vai brotar algo novo no seu coração. Todos, então por favor, chama alguém aqui, manda nesse aviãozinho. Hoje é como se fosse o último devocional, gente. Hoje é como se fosse o último. Como se fosse o último, gente. Essa é a palavra hoje. Vocês vão entender por que eu tô assim. Vocês vão entender. Vão chegando aí. Fefe Lanzarra. Estou contigo em oração, isso aí. Mulheres de fé em ação, como minha mãe disse. Mulheres de fé em ação. É muito bom, né? Bom dia. Ah, Lages. Ah, que legal. Muito frio aí, né? Ixi, deve estar uma friaca. Abra sua Bíblia, por favor, gente. Vamos começar aqui, vamos orar. Dispara esse dedinho aí no coração. E o último pedido que eu faço é você realmente enviar para mais pessoas este devocional, esse encontro aqui. Porque a palavra de hoje, de verdade, ela não pode ser esquecida. Ela precisa ser vivida. E essa é a virada de chave que você vai receber hoje para tudo começar a acontecer na sua vida. Essa música fala It is well. Então a gente vai no livro de João, capítulo 15, versículos 5 a 7. A parábola da videira. Essa é a parábola, a palavra que queimou no nosso coração para que o Cola na Videira surgisse. Para que Deus fizesse o Cola na Videira ser materializado. It is well. João capítulo 15, versículos 5 a 7. Eu queria muito que você tire... Qual é essa música? It is well. Vai ficar tudo bem. It is well. It is well. It is well. It is well. E para ficar tudo bem, hoje é dia de você receber essa palavra, uma palavra que talvez você ainda não entendeu, mas vai entender hoje, em nome de Jesus. De verdade, gente. Se eu fosse vocês, eu colocaria toda a atenção aqui. Pegaria papel e caneta sim, mas acima de tudo, eu abriria o coração para receber algo de Jesus. De Jesus. Essa é a nossa geração. Mas me parece que a gente tem pego um caminho
de muito peso, tá? Um caminho que nos gera muito peso, muita dor, muita dúvida. E vocês vão ver que o treino que vocês vão receber aqui hoje, um treino mesmo diário, você vai sair daqui com esse treino. E é algo que talvez você não vem praticando, talvez você não vem treinando isso todo dia, mas eu creio que é a virada de chave do Evangelho, da boa notícia de Deus para nós. Então, se você puder só fechar os seus olhos, colocar sua atenção aqui. Hoje é como se fosse o último devocional, Jesus. Jesus, só você sabe o quanto que eu estava agoniado, angustiado pelos problemas que as pessoas vêm trazendo para nós, pelos problemas que a gente tem visto nessa geração. Eu lembro sempre dos problemas que nós vivemos aqui em casa no passado. E eu pedi para você essa palavra, Jesus. Eu pedi uma palavra para poder compartilhar com todos que estão aqui. E Ele me deu. Jesus falou comigo, gente. E o que você vai receber aqui hoje, no nome dele, por ele, vai mudar a sua vida. Creia nisso. Começa a crer nisso. Essa música fala, It is well, está tudo bem e vai ficar melhor. Essa é a nossa geração. Essa fé está fora de qualquer sistema fechado. Essa fé está acima de todo nome, de todo lugar, de toda terra. Porque essa fé é sobre Jesus. Ele ensina, Ele toca, Ele cura, Ele responde, Ele faz. Então, Jesus, esse ambiente é seu. Eu peço só que no seu nome, que o Espírito Santo use a minha boca aqui, tudo que você colocou no meu coração, que possa ser dito aqui. E o meu clamor é que 100% das pessoas entendam essa essência da sua fé, Jesus. Porque me parece que a gente esquece essa sua essência. Que a gente tem esquecido a essência dessa fé. E isso faz com que dores continuem, faz com que cansaço permaneçam, isso faz com que revoltas aconteçam, isso faz com que vitimização, olhar apenas para o problema aconteça. Mas hoje é dia de pessoas serem resgatadas por você, Jesus. Vai ficar tudo bem, está tudo bem. Ei, presta atenção, por favor, abra seu coração. Agora é o Bruno Carne dizendo, amém? Tira a distração se você puder. Eu vou deixar gravado, não estou conseguindo gravar no YouTube. Eu vou deixar gravado aqui no Instagram mesmo, tá? Vai ficar gravado lá no IGTV, tá bom? Então, João capítulo 15, versículos 5 a 7. Deixa eu só pôr uma música aqui pra gente. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o que você vai receber hoje dos céus irá mudar radicalmente a sua vida. Eu jamais imaginaria que eu iria dizer isso um dia. Mas o que Deus mais vem me ensinando é essa palavra aqui. E Ele me fez lembrar ontem, eu perguntei para Ele, porque não dá mais para você que está aí do outro lado viver angustiado, viver sendo dominado pelo medo. Não dá mais para você ter dúvidas no meio do caminho dessa fé. Não dá mais para indas e vindas, porque você não quer isso. Agora você vai entender o que você está fazendo e o que precisa fazer para romper nessa fé. Para você viver verdadeiramente uma vida livre. Uma vida livre que é limitada nos braços da videira. Essa é a parábola da videira. Chegou o momento de você receber algo novo. Fala assim, eu quero algo novo. Eu não aceito. Fala assim, eu não aceito sair, nem que seja por pensamento. Eu não aceito sair desse devocional da mesma forma que eu entrei. E de verdade, gente, hoje é como se fosse o último devocional. Só eu sei o que eu vivi com Jesus nas últimas horas. Olha só. Eu sou a videira verdadeira. Jesus fala.
João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vou te dizer de novo. Pedirão o que quiserem, todos dessa sala, vai pedir o que quiser e vai receber. Aí você vai dizer, eu vim pedindo tanta coisa e não recebo, Bruno. Que essa é uma das coisas que eu mais, é uma das dúvidas, é uma das mensagens que eu mais recebo. E eu creio que muitas outras pessoas recebem esse tipo de mensagem. É porque está faltando você entender a essência dessa fé. Por isso que você não recebeu ainda. E eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente... Eu vou falar um pouco... Eu não vou estender muito o devocional hoje, porque a palavra é certeira. É a essência dessa fé. E eu preciso encerrar antes, mas presta atenção. Quando Jesus ele fala permaneçam em mim e as minhas palavras vão permanecer em vocês, ele está falando que, olha, existe uma força contrária que faz com que você não permaneça em mim. E se você está decidindo colar naquele que é o maior homem de todos os tempos, o maior líder, que dividiu o calendário no meio, se você crê, por exemplo, na cruz, se você crê no poder que há no nome de Jesus, ou se mesmo que você não crê, não é possível que você vai aceitar forças contrárias que te tiram da videira. Porque se ele é o cara para você, se você vê Jesus como o cara, o Salvador, o Redentor, não dá mais pra gente aceitar qualquer coisa que nos aprisione, qualquer coisa que nos condena. Estresse. Você acha mesmo que Deus quer que você viva estressado? A palavra diz que não. Aliás, Jesus ele fala no capítulo 14, ele começa dizendo assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creio também em mim. Jesus está falando que o coração de vocês não fica angustiado. Agora, por que seu coração fica angustiado? Eu durante muito tempo não entendi a essência dessa fé. Principalmente de 2016 a 2018, mas dia 29 de agosto de 2018, eu entendi qual é a essência dessa fé. Uma fé que não é acreditar, uma fé que é muito mais do que acreditar, é crer. Crer de uma forma incondicional, crer na sua identidade, que não é você que criou, mas Deus que criou essa identidade em você, filho amado, filho amado. Crer de que você pode ser Cristo aqui na terra, é tudo que Ele mais quer. Imagina quantos problemas não seriam resolvidos se cada vez mais essa geração for como Cristo Jesus. Uma fé que faz com que os seus pensamentos mudem, seu jeito de falar, seu jeito de se comportar. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo já está fazendo. Agora é necessário que você, de forma racional, o culto racional está sendo feito aqui, como o apóstolo Paulo fala. A sua mente precisa ser renovada hoje para essa essência. Independente do que você esteja passando, câncer, morte, luto, separação, empresa fechando, vício, não importa o que você esteja passando. Irmão, o cara que está aqui na sua frente, ele me tirou do inferno. E o que ele mais gosta de fazer é isso. E se você crê, ou pelo menos se você acredita de que ele é capaz de fazer tudo por você, então chegou o momento de você soltar tudo na mão dele. E hoje é o dia. Por que você vai sair daqui ativada com isso? Um treino diário vai ser feito. Agora, gente, isso depende só de você, não depende mais do JC. Não depende do Bruno, não depende da Bruna. Olha só. Jesus ele está garantindo que o coração de vocês não fique angustiados. E por que fica? Você vai entender agora. Gente, uma das perguntas que eu mais... Assim, ó, eu vou rasgar meu coração hoje aqui pra vocês. A gente não vai até 1 hora, provavelmente. A não ser que o Espírito Santo aqui faz umas doideiras. Mas as situações que eu mais recebo, eu fiz questão de anotar.
Eu tenho ficado muito triste nos últimos 7 dias. E não é uma tristeza, ai, coitado do Bruno, ele tá triste. Não tem nada a ver com isso daí. Mas a minha alma tem ficado angustiada, triste, por mensagens que eu recebo, que minha esposa recebe. Graças a Deus, a gente tem falado com muita gente, porque a gente ama isso. A gente aprende a amar vocês a cada dia. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão no Instagram da Bruna, a Essência da Mulher, pessoas que participam dos nossos treinamentos, a parte profissional nossa, mas que não é a profissão, mas entenda uma coisa, quero saber desse negócio de profissão, de dinheiro, quero saber disso daí. O que não dá mais é nesse mundo de hoje, de 2021, a gente sofrer angustiado. Porque o que eu tenho mais recebido de mensagem são mensagens que doem meu coração. Pessoas que sabem, mas não quer soltar. E eu tô do seu lado hoje, do lado de cada ser humano, como eu queria estar olhando vocês nos olhos, mas eu não preciso ver. Eu preciso só crer que o Espírito Santo vai fazer você enxergar algo novo. Algo que vai botar um sorriso na sua cara, no seu rostinho. Independente do que os seus olhos estão vendo. Vou dizer de novo. Vício, morte, luto, câncer, doença, não importa. Não importa. Porque o ambiente que você está entrando é um ambiente onde o Deus do impossível está sendo falado aqui. Então eu recebo assim: Bruno, eu oro todos os dias, mas eu não escuto a voz de Deus. Ei, tenta se identificar com isso aqui e se eu fosse você, eu falo assim, não dá mais. Quando você se identificar com o que está escrito aqui, com o que eu vou dizer para você, que é o que eu recebo, talvez pessoas estejam aqui inclusive, nós estamos em família aqui. Bruno, eu não sei orar. Rapaz, até quando você vai ficar com essa desculpa de que você não sabe orar? Mesmo você escutando de que orar não é vã repetição. Mesmo você escutando de que oração é você conversar com Deus, e aí você continua dizendo, eu não sei orar. Ou eu oro e Deus não me escuta. E faz sentido essa sua dúvida, se é que seja a sua dúvida. Porque você não entendeu a essência que eu vou falar. Calma aí, não fica ansiosa. Outra coisa que eu recebo, eu não consigo perdoar, Bruno. Outra coisa que eu recebo é difícil, é complicado. A outra coisa que eu recebo são pessoas cada vez mais focadas no problema, focadas na tribulação, ou querendo contar a história do problema. Ei, eu não sei se o Marquito tá aí, mas eu aconselho, o Marquito, eu falo do Marquito porque o Marquito queima no coração dele. Ei, assista o filme Karate Kid, irmão. Sr. Miyagi. Não dá mais. Pra você tentar não ser mais como Daniel San. Você vai entender o que é isso. Bruno, eu não sei por onde começar, eu tenho muitas dúvidas. Você vai saber hoje. Agora, na verdade, talvez você saiba, mas esqueceu a essência dessa fé. Muitos estão aqui há muito tempo. Nós estamos o quê? Hoje eu acho que é, 406 dias consecutivos, todo dia, irmão. Você acha que Deus não está querendo gritar para nós algo novo? Querendo gritar para nós, ei, eu estou com vocês, mas deixa eu te dizer, o controle é meu. Se você quer colar na videira, permaneçam na videira. E as palavras da videira vai permanecer em você. Sabe que ponto que Deus quer que você chegue? De que as suas palavras comecem a ser as palavras de Jesus em 2020, porque Ele é a videira. Bruno, eu quero, mas eu não sei como. Cara, isso eu não sei. A palavra do como, a pergunta do como, irmão, misericórdia, vem cá. Se tem mulheres ou homens nessa sala que ainda, de verdade, você tem que ser verdadeiro com você. Não adianta nem, não precisa escrever no chat, pelo amor de Deus. Presta atenção no que Deus está querendo falar com você. Não tem nada a ver comigo, tira o foco de mim. Gente, só eu sei o que eu passei nas últimas horas. Eu clamei a Deus essa palavra, não essa, eu não sabia qual era a palavra, mas Ele me deu a palavra para que você saia daqui não mais presa nessas dúvidas, nessa angústia no seu coração. Porque você não merece isso. E além disso, Deus quer restaurar você e usar você no plano. Ei, Ele está acelerando o plano dele em 2021, Ele quer te usar, ó que glória, ó que honra, que alegria. Se você não se empolga com isso, você tem um problema grande aí.
Se você olha para sua relação com Deus e você não se empolga, e você não se motiva, e você não é ativado com algo aí dentro de você, rapaz, você tem um problema que precisa ser resolvido hoje, não é amanhã, não é processo. Ficar mais 2 anos nisso daí. Vem cá, olha só. Contar a história do problema, a coisa que eu mais recebo que eu mais recebo e vejo, inclusive em conversas, em reuniões, em contar a história do problema. Deus não quer mais que você gaste nem mais 1% do seu tempo, do seu capacity, da sua alocação diária, falando do problema. Não dá. Cara, pessoas queridas, pessoas que, mano, já estão aqui há mais de 300 dias com certeza, nós estamos há 400 dias. Bruno, eu não sei como, Deus não responde, parece que eu tô sozinho, porque você não entendeu ainda a essência do evangelho, dessa fé. Então quando Jesus ele fala, permaneça na videira, significa que existe essa força contrária. E essa força contrária é a sua mente mesmo, que o Lúcifer usa, mas eu não vou nem falar o nome dele aqui hoje. Quero saber desse lazarento aí. Ei, Jesus te trouxe até aqui para falar com você, presta atenção. Vai ficar gravado esse devocional, tá? Pra você escutar de novo. Cara, tinha gente que o Silas, que é o porteiro do meu prédio, ele gritava isso pra mim. Quando eu falo gritava, é tipo assim, ele não gritava de voz, mas ele... Bruno, ei! E mesmo assim eu escolhia não soltar. Até o dia que eu não aguentei mais. Caramba, caiu o Jasper aí. Aconteceu de tudo pra esse devocional não ser aberto hoje. Só isso você precisa saber. Por quê? Porque Deus vai dar vitória aí na sua casa. Ei, isso tem que te empolgar. A Bruna ainda falou, não vou explicar porquê, mas a Bruna ainda falou, Bru, faz 12:00. Falei, não. É vitória. Pela primeira vez eu ia empurrar pro 12:00 o devocional hoje. Porque o inferno não quer que você receba essa palavra de hoje. Presta atenção. Quando um dia eu perguntei pra Bruna, qual é a sigla do Cola na Videira? CV. O que lembra quando você fala CV? O que te lembra quando fala CV? Currículo. É ou não é? CV. Qual é o meu CV? Quando você cola na videira, a videira quer te ensinar que nada mais é sobre você. Nada mais sobre o seu currículo. Nada é mais sobre a sua história de vida. Nada é mais sobre a sua história profissional. Nada é mais sobre qualquer outra coisa, porque Deus tem uma nova história para você. Deus quer fazer o que ele fez com o apóstolo Paulo, nasce de novo. O que ele fez com o apóstolo Pedro, nasce de novo. Esses caras já foram e agora é a nossa geração. E eu falo com toda tranquilidade e autoridade aqui. Eu nasci de novo, irmão. Foi você que nasceu? Claro que não. A videira faz isso com todos nós, desde que a gente solte o controle com ele. Desde que a gente comece não mais, presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Desde que a gente desde que a gente pare de fazer a pergunta errada ou de ficar compartilhando de que é difícil, compartilhando de que tem dia que não é fácil, tem dia que eu caio, tem dia que eu levanto. É onde vocês perdem mais tempo com isso. E é onde, qual que é a pergunta que eu não recebo? E Deus me fez lembrar disso, que eu perguntei pra ele, falei, meu Deus, eu não quero seguir nessa linha de frente com isso, vendo isso, cara. Porque eu sei que pessoas estão sofrendo. Talvez seja você que está aqui no devocional. Eu não recebo nenhuma pergunta sobre nenhuma parábola de Jesus. Eu não recebo nenhuma pergunta sobre o que Jesus faria em 2021. Eu não recebo nenhuma pergunta, o Jefinho acho que está aí, o que Jesus falaria em 2021. Eu não recebo nenhuma pergunta, por que essa história de Cristo dos 30 aos 33? Por que a cruz? Como assim a cruz tem poder? Bruno, mas eu não entendi a ressurreição. Eu não recebo nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre o Nazareno. Eu só recebo pergunta. Gente, eu falo isso com todo o amor no meu coração. Eu estou rasgado aqui para vocês. Eu estou em prantos aqui. Eu não recebo nenhuma pergunta sobre quem Jesus é.
Eu não recebo nenhuma pergunta sobre, nenhuma duvidazinha sobre o que Jesus fez há 32 mil anos atrás e o quanto que isso impacta hoje. Eu não recebo nenhuma dúvida sobre... Brunão, não entendi nada da parábola da semente, eu não entendi nada da parábola da videira, eu não entendi nada da parábola da figueira fértil, eu não entendi nada. Se você de verdade, de coração, você quer colar na videira e você crê, e para crer precisa conhecer ele, mas muitos já conhecem Jesus, muitos, aquela palavra religiosa, né? Até perguntei, eu fico triste com algumas pessoas que acham que Jesus é religião, mas Jesus está acima de qualquer religião. Ele está em algumas religiões, mas ele é acima. Mas não é sobre isso, mas veja, Jesus... eu fui convertido para Jesus, Bruno, há 19 anos, há 20 anos, há 15 anos. Ei, converter para Jesus não é uma coisa que... lá vem o crente, lá vem o católico. Não. Converter está no dicionário. Ela parou de olhar para qualquer outra coisa daqui do mundo e começou a olhar para Jesus. Mas isso não muda. Você precisa ser convencido por Ele. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Que o próprio Jesus disse: ei, vocês não conseguem, vocês não podem suportar tudo que eu tenho para dizer para vocês. Por isso que eu preciso ir embora e entregar o Espírito Santo. Para que vocês sejam convencidos por essa fé, uma fé que não vai mais. Qual é a parte que alguém aqui não entendeu? Que não olha mais por pergunta. São as perguntas que muitos dessa sala aqui fazem. E eu falo isso com muita tranquilidade e humildade aqui, tá? Quem me conhece aqui sabe. São perguntas do tipo assim, eu quero controle. São perguntas de que eu quero entender. E eu sofro aqui do outro lado, gente. Você não está entendendo o quebra-pau que é nas orações. Você não está entendendo o que foi essa madrugada aqui. Porque para mim, como eu vim da área de TI, vim da área de tecnologia, depois trabalhei com desenvolvimento humano, até hoje a gente trabalha, mas não faz sentido para mim entrar num projeto e não entregar o projeto, irmão. Não faz sentido eu entrar em um projeto e não saber o propósito, onde nós vamos chegar e o que nós vamos ganhar, qual é o retorno disso. Não faz sentido, e o que eu mais vejo são pessoas que acreditam, mas que não quer soltar o controle. Continuam fazendo perguntas e ninguém pergunta sobre quem é o Nazareno. Ninguém pergunta sobre o que o Nazareno fez, no detalhe. Ninguém pergunta como assim ele nasceu pelo Espírito Santo na barriga de Maria. Como assim não tinha lugar, para nascer? E aí você pode perguntar: Bruno, mas por que eu vou ficar perguntando isso? Porque isso é história, eu até sei mais ou menos. Aí entra o Karate Kid. O Daniel San, vai lavar carro, vai pintar as paredes. Porque isso aqui vai te ensinar a ir pro tatame, não é direto pra luta. Ei, deixa eu te dizer, a minha vida só mudou quando eu entendi que o segredo estava em estudar, meditar, ruminar, comer a palavra de Cristo Jesus na Bíblia. O dia que teve uma época que eu ficava puto do Silas falar: Bruno, lê a Bíblia, Bruno, lê a Bíblia, Bruno, lê a Bíblia. Quando ele fala lê a Bíblia, Bruno, conheça Cristo Jesus. Quanto mais você aloca o seu tempo em ler a Bíblia, com a sua casa caindo, a casa está caindo, eu sei. Você tem um monte de dúvida, eu sei. Você está querendo controle, você está querendo um monte de parada, você está querendo saber como que Deus pensa, você está querendo saber sobre quando é que vai ser meu testemunho, você está querendo saber quando que vai ser minha experiência de fé. Você está querendo saber um monte de coisa, sendo que você não quer saber quem Jesus é. E quem Jesus é algo contínuo, diário. É isso que me faz acordar, gente. É isso que restaurou a minha casa. É isso que fez com que eu contasse toda a verdade, que machucou a minha esposa. E no momento certo ela abrir a boca e olhar para mim e falar assim: eu te perdoo. E quando ela faz isso, não veio dela, mas veio de Cristo que habita dentro dela hoje. Você está entendendo que forte é isso? Que glorioso é isso? O que precisa acontecer para você soltar o seu eu? E eu não estou aqui de forma alguma, não é que eu não queria, eu pedi, mas por favor, e aí eu não posso... Isso aqui não é lição de moral, pelo amor de Deus, isso é evangelho, isso é a essência da fé, pelo amor de Deus. Eu faço isso aqui na minha casa. Eu e Bruno, a gente se cobra um ao outro quando a gente esquece dessa fé. Só que quanto mais a gente treina essa fé, quanto mais eu treino em saber quem Jesus é, em saber as histórias de Jesus, em estudar as histórias, todo dia, irmão, mas eu sou transformado. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse: se vocês escutarem a minha palavra, que está hoje escrita para nós.
Quanto mais vocês escutarem a minha palavra, mais o meu Espírito, o Espírito Santo, entra em vocês e coloca a vida onde tem morte. Ele vivifica. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, que é o Cristo, Jesus, Nazareno, mais a sua mente é renovada, mais você começa a ter capacidade que você sabe que não vem de você. Ah, mano, quem tá entendendo isso? Pelo amor de Deus. Mas de verdade, quem tá mandando check de... Irmão, nós não estamos sozinhos aqui. Eu não posso. Não é possível. Quem tá mandando um monte de check de aqui? Decida de verdade mesmo. A não mais fazer pergunta. E nem fica... Ah, então eu não posso mandar pergunta pro Bruno, né? Porque senão o Bruno vai... Não, pelo amor de Deus, não entra nessa vitimização. Isso é vitimização, mas não é isso. Você que tá mandando check de aqui, que entendeu. Chegou o momento das suas perguntas serem: Jesus, quem você é? E ele vai te mostrar aqui. E não adianta falar de que eu não sei ler a Bíblia. Porque hoje nós estamos aqui todo dia. Existem milhares de outros lugares para você estar, onde a palavra está sendo declarada. E a Bíblia tem linguagem, o português atualizado, né, uma linguagem traduzida para a linguagem de hoje, que é fácil acesso. Agora, você não pode aceitar mais você ser aquelas pessoas que seguiam Jesus e não acreditavam nos milagres dele. Teve gente que viu ele curando o cego de nascença, gente que conhecia aquele cego de nascença e não quis crer. Olha só, você está entendendo, gente? E aí Jesus ele fala, né, que o coração de vocês não fique angustiado. Por que seu coração fica angustiado? Eu vou sempre repetir essa palavra, inclusive eu vou salvar ela, na hora que me perguntar, eu vou responder sempre a mesma coisa. Que a gente aprende na repetição, né? É ou não é? Quem estuda desenvolvimento humano, a gente sabe. Eu vou repetir sempre. Por que seu coração fica angustiado? Porque falta conhecer mais quem Jesus é. Se você crê ou acredita, né? Se você acredita, beleza. Isso não precisa dar mais um passo. Mas se você crê que ele é o caminho, o que eu mais vejo é receber perguntas de que quer saber qual é o caminho, mas fora de Cristo. Quer entender como Deus faz, quer o controle, deixa o medo ser dominado. Se você crê que Jesus é o caminho, você está andando fora do caminho, irmão. O caminho é viver com ele. O caminho é permanecer na videira. O caminho é estudar as parábolas. A palavra dele é viva e eficaz, mano. Deus diz isso. Eu não sei se você crê nisso, mas se você não crê, receba esse negócio aqui. Porque é o seguinte, tudo que está indo aí na sua casa não volta. E eu creio no nome de Jesus. Sem nenhuma religião envolvida, porque ele não é religião. Ele fez o religare. Religião significa religare. Ele quer religar você e sua família com o Pai que está nos céus. Para isso, precisa conhecer quem Jesus é. Ele falou sobre tudo, irmão. Ele falou sobre todas as angústias. Tudo que está acontecendo no mundo, se você olhar lá nos evangelhos, você vê que Jesus disse o que iria acontecer. E aí você começa a entender por quê. E aí você para de se revoltar. Com tanta doença no mundo, com tanto problema no mundo. Você para de se revoltar. Porque revoltar não resolve nada. Mas você pode ir para a solução. Ele é a solução e ele vai te dar capacidade, vai usar você para resolver o problema que te incomoda tanto no mundo. Você está entendendo? E o que mais me incomoda no mundo é as pessoas não conhecerem essa fé. Foi por isso que o Colo na Videira surgiu. Então, se você verdadeiramente quer viver as palavras, ele disse, se vocês permanecerem, olha só, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas quanto mais você pergunta coisas fora do JC, mais você está fora da palavra dele. E tudo que ele mais quer é que o Cola na Videira se torne um currículo, que se torne a sua identidade, que se torne quem você é, Jesus na terra. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo escreveu isso. Milhares, milhões de pessoas vivem isso. Vivem. E chegou o momento de você viver. Eu tenho medo de viver isso, Bruno. Eu tenho medo de falar de Deus. Ei, presta atenção. Eu também tinha. Que bom que você está aqui. Porque eu vou falar aquilo que falaram para mim e que funcionou e que resolve. Vá conhecer quem Jesus é. E viva as palavras dele. E aí, as suas palavras
começará a ser dita, não mais de você, mas dele, porque você é um ramo, você é um galho. Então tudo que sai da sua boca, tudo que sai dos seus pensamentos, tudo que começa a sair de dentro de você vem da videira. E ele começa a te usar no plano, e aí você sente paz, e aí o seu coração não fica mais angustiado. Você crê mesmo que você pode viver sem essa angústia no coração? Bruno, mas você acabou de falar que foi uma treta que você viveu, foi uma treta espiritual, irmão. Febre, um monte de coisa aconteceu. Coisa que eu nem tenho mais, nunca tive no meio dessa pandemia, não teve. Por quê? Batalhas para que você não recebesse essa mensagem. Você tem que se motivar com isso daí. Você tem que ser ativado aí do outro lado. Cara, essa palavra era para ser dita. Então, para olhar para sua vida hoje. E aí você vai precisar agora se auto-observar. TCC, terapia cognitiva comportamental. O que eu estou perguntando no meu dia a dia? Aonde eu posso melhorar para estudar mais quem Jesus é? As coisas que ele fez. Irmão, quanto mais, isso é o arrependimento que ele falava. Tipo, esquece tudo que está acontecendo, eu sei que tem um monte de coisa para resolver, mas vem escutar minha parábola. Vem escutar minha voz. Você está esperando uma voz de Deus, sendo que ele já deixou escrito um manual de vida. Como um pastor da igreja que eu frequento, a Manaim, isso aqui é um manual de operações. Ele é engenheiro, ele é um dos caras mais céticos que tinha. E ele entendeu que a Bíblia é um manual de operações, é um manual da vida. Essa é a nossa geração. E mesmo que você decida continuar fazendo perguntas que não seja sobre Jesus, que seja sobre os seus problemas, que seja sobre você querer entender, que seja sobre você querer o como, nós vamos permanecer orando pela sua vida, para que você se renove, para que a sua mente seja renovada num dia. O controle não é meu. O próprio Jesus disse isso, Bruno. Quem ensina é o Espírito Santo. Quem abre os olhos de quem está cego é o Espírito Santo. Então eu confio nele. Mas se ele nos trouxe até aqui, é porque eu consigo ver dessas 50 pessoas que tem aqui na sala, eu creio que todos precisavam escutar isso. A minha casa escutou isso. Eu, minha esposa, a voz de Jesus aqui ontem à noite, de madrugada. Você está entendendo ou não? Jesus, a Bruna, na verdade, antes de falar a última parte aqui, a Bruna, na pandemia foi, né, Bru? Ela tava com um sentimento triste, um sentimento que tava meio depressivo, sabe? A Bruna nunca nem ficou doente, nem nada. Cara, e ela tava começando a, e como ela conhece, ela tava começando a ficar meio tristinha demais, assim, no excesso, sabe? Sabe o que ela fez? Ela não foi desabafar com ninguém. Ela não foi compartilhar com ninguém. Ela falou comigo porque a gente é uma só carne, né? Casal é uma só carne, uma só pessoa, tá? Uma só carne. Até quando? Não tem data pra terminar. Se você crê na vida eterna, não tem. E aí ela foi conversar com Jesus. Jesus tem a resposta para tudo. Ele é a palavra. Isso é outra coisa que vocês precisam entender. A Bíblia tem resposta para tudo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer crer, crê. Quer não crer, não crê, né? A Bíblia é a palavra de Deus. E como a própria palavra diz, a palavra é Cristo, Jesus. E a gente continua tentando entender a palavra fora de Jesus. E aí a Bruna foi conversar com Jesus. Eu não mereço passar por isso. Eu não creio que depois de tudo que a gente passou, tudo que eu passei com a minha mãe, tudo que você fez na minha casa de restauração, eu não posso acreditar que você, Jesus, quer que eu entre, por exemplo, numa tristeza depressiva, num estado de depressão. Quando que saiu isso daí? No mesmo dia. No mesmo dia. Ela sabe, você não vai conseguir saber disso, mas ela sabe que tudo mudou dentro dela, daquele sentimento ruim que ela tava. Mas por quê? Porque ela perguntou para a pessoa certa. Ela foi para a pessoa certa. Jesus fez isso o tempo todo, ele ia para o Pai. E ele quer que a gente faça isso com Jesus, com ele. É uma cascata. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem gente tentando entender o Pai fora de Jesus.
Tem gente tentando clamar ao Pai sem entender quem Jesus é. E não é fácil para mim dizer isso, mas isso é o que Ele manda dizer. Então você precisa tomar uma decisão e perseverar nisso, porque vai acontecer, inclusive hoje, situações para que você esqueça, ou esqueça não, para que você treine essa palavra de hoje. Vai acontecer, tá? Ai, não acredito que aconteceu. O que é isso? Que bom que aconteceu, que você precisa treinar. Senão, fica só na teoria. Você precisa viver. É ou não é? Então, tome essa decisão a partir de hoje, dia 28 de abril de 2021. As minhas perguntas agora são: quem Jesus é? Não é mais como meu problema vai ser resolvido, por que eu tô passando por isso, será que meu marido volta, será que Deus vai me dar um outro marido, será que Ele vai me dar um emprego, Ei, presta atenção, não seja como eu fui. Era Jesus Doril a minha relação com Ele e eu só me desgraçava nesse sofá aqui, ó. Muitos sabem aqui nosso testemunho. Por quê? Porque eu só ia pra Jesus para resolver meu problema, tiração de pedido. Eu achava que Jesus era religião, presta atenção, eu fico triste com algumas pessoas responderem que Jesus é religião. Jesus é acima. Ele mesmo diz isso. O nome que está sobre todo nome. Tudo que sai aqui não sai de mim, sai da palavra, da Bíblia. Só que ninguém nos ensinou a ler. Só que agora a gente não fica mais com essa desculpa. Porque se você acredita que Ele abriu o mar, fez cair maná do céu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele curou cego, coxo, paralítico. Se você crê nisso, chegou o momento de você pegar a Bíblia e falar assim: Ele vai fazer eu entender aquilo que eu preciso entender. Você percebe que não é um conhecimento técnico? Você percebe que é você pegar uma parábola de Jesus e perguntar para Ele o que essa parábola pode mudar o meu dia hoje? É isso que você não está fazendo aí do outro lado ainda. E você acha que se você entrar num ambiente e perguntar isso para Jesus dessa forma que eu estou falando aqui, de forma muito simples, como numa reunião, você acha mesmo que Ele vivo, faz tudo que Ele fez, você acha mesmo que Ele não vai te dar o entendimento? Não tem como. A condição é apenas uma: decisão de buscar de todo o coração. Se tem pessoas desse devocional que você sabe que não entrou, mas que está junto com você na caminhada da fé, compartilha, vai ficar gravado no... A gente vai orar já, vai ficar gravado no Instagram, tá? Mais pessoas precisam escutar essa mensagem. Talvez seja o último devocional. Porque não precisamos mais de nada que não seja esse entendimento. E vocês não podem se apoiar aqui. Você tem que se apoiar na videira. Em Jesus. Se você acredita, a pergunta do como é desgraçada, é ou não é? Tem um monte aqui que ainda não quer soltar o como. O que é isso? Nós vamos orar para você soltar esse trem aí. O como, eu e Bruna marcamos já essa resposta. Padrão. Como? Tá no caminho. O como tá onde? Tá no caminho. O como tá onde? Tá no caminho. Ai, mas eu passei por esse processo e eu não sinto, sabe, uma mudança. O que é isso? A fé é acima de você sentir qualquer coisa. A fé é sobre você decidir crer. E você andar com Jesus e durante o caminho Ele vai mostrar o quanto Ele vive, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te conhece, o quanto que Ele transforma você. A Bruna entrou nessa reunião com Jesus na hora, no mesmo dia. Ele tirou o sentimento depressivo que ela estava, porque só faltava essa, né? A Bruna entrar em depressão. E ela olhou para Jesus e falou assim: eu não creio que você quer que eu passe por isso. E aí, como Jesus, Ele revela o Pai, Ele é o Pai, só para você saber, tá? Mas, tipo, eu tinha pensado em... Quer falar? Não. Então vai, telefone sem fio me deixa maluco, fala aí. Que eu tinha pensado em ir no psiquiatra, no médico, e eu tava disposta a ir, mas eu falei, não, antes eu vou fazer isso. Antes eu vou conversar com quem resolve. Antes eu vou conversar com aquele que morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados. Antes eu vou conversar com aquele que curou meu casamento, que restaurou meu casamento, a minha casa, a minha família. Foi isso que ela decidiu fazer. E funcionou. E funciona. Porque ela decidiu colar na videira. Colar na videira é você permanecer nas palavras da videira. E como que você vai permanecer em Jesus se você não conhece as palavras que saem da boca dele? Vamos para a matemática agora? Para fechar? Como que você quer
permanecer na videira, colar na videira, sendo que a videira está falando para você, aqui nessa palavra, permaneçam em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Ou seja, quando você abrir a boca, desde o João Lucas que está aí, um beijo no seu coração, até a última pessoa que está aí, são as palavras de Cristo. Agora, talvez muitos que estão aqui, entrou aqui, acreditando em Jesus, convertida para Jesus há anos. Isso não muda a sua vida. O que muda na sua vida é sair da sua boca o que Jesus falaria, o que Jesus faria. E como eu fiquei feliz do menino do Jefferson na segunda-feira, falando assim, cara, Bruno, eu tô fazendo essa pergunta, cara, que glória. Eu poderia acabar com o devocional, com o cola só pelo que o Jeff falou. Pronto. Porque esse é o objetivo, é uma alma, é uma vida. E só ele sabe a treta que ele tá passando. É uma família que está sendo restaurada por Jesus e ele ainda não viu tudo com os olhos dele, mas ele vai ver. Porque ele decidiu perguntar o que Jesus falaria, o que Jesus faria. Agora, para eu fazer essa pergunta, o que Jesus faria, o que Jesus falaria, eu preciso conhecer quem ele é. Senão, você não vai saber. E se você acredita, ou decide acreditar, de que o como está no caminho, quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é aquele que diz, eu sou o caminho, nessa mesma página? Se você volta pro 14, capítulo 14, quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem diz que ninguém vem ao Pai senão por mim? Quem diz? Jesus. Essa é a geração que vai se conectar com Deus neste caminho. Um caminho que não julga, um caminho que ama, um caminho que ensina, que resgata, que te cura, que te faz nascer de novo. Um caminho que não exige outras pessoas crer nessa mesma fé. Não. Se você permanece em Jesus, ele nunca vai querer convencer ninguém de ficar debatendo essa fé. Você não conhece a história de Jesus, então. Então ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu anotei aqui, mas parece que ficamos tentando andar em outro caminho, na minha verdade, e tentando viver. Se você crê, ou quer crer, ou talvez você só acredita, mas você pode decidir em crer, pensar, falar e se comportar, como essa palavra. Se você quer mergulhar, se você quer viver essas letras que estão aqui, mano, é tão simples, né, velho? É simples, o porém que o ser humano tem uma carne, um coração. Por isso que ele transplanta o coração. Quando ele faz você nascer de novo, ele transplanta. E a mente renova. Pra gente viver dependente dele. Porque senão, se ele faz tudo pra você, faz tudo pra mim, o que vai acontecer? Vaza. É verdade. Pode sim, vai vazar. Então é diário. Vamos construir junto. A resposta está no caminho, o como está no caminho. Então, eu fecho aqui. Não tente mais buscar essa resposta que você tanto quer. Essa dúvida, essa reclamação que você fala com todos ou com alguns. Esse querer o controle, esse querer o entendimento. Você está buscando fora em outro caminho. Mesmo estando aqui, por exemplo, no devocional todo dia. Mesmo estando lendo a Bíblia todo dia. Você ainda não se concentrou em Jesus. Ele é a essência dessa fé. Ele é a característica básica dessa fé. A fé é Jesus, querendo viver em você, para que você seja uma imagem dele aqui em 2020. Eu não consigo ser imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1:26, sem Jesus. E tem muita gente tentando ser imagem e semelhança de Deus, ou falando que é, mas não sabe nem quem Jesus é e não vive Jesus. Foi assim que minha vida mudou. Acreditava em Deus, acreditava em Jesus, era convertido para Jesus, ou seja, você já sabe que isso aí não é religião não, né? Mas tudo bem, pensa o que você quiser, o problema é seu. Mas eu não vivia as palavras dele. E quando eu decidi viver, tudo mudou. Tudo mudou. Então não busque mais resposta em outro caminho. Não tente nesse outro caminho buscar as respostas em cima da sua verdade. Você está só tentando viver, na verdade você está sobrevivendo. Mas no resumo da ópera, como diz meu pai, quem convence vocês dessa palavra que foi liberada hoje
é o Espírito Santo. Ele veio para isso, para convencer o mundo, as pessoas, do pecado. E pecado não é sobre pode ou não pode. Isso é muito pequeno. Todo mundo sabe o que pode e não pode. Mas essa é a geração que vai querer. Eu não quero saber de pode ou não pode. Eu não quero saber do livre-arbítrio. Eu quero viver Jesus. Porque já não sou eu mais quem vivo. Já não sou eu mais que quero viver. Eu quero que Ele viva em mim. Isso é muito forte, irmão. Hoje é como se fosse o último devocional. Para você jamais esquecer essa palavra. Se eu fosse você, eu anotava, porque tem um monte de coisa para você resolver no dia. Tem um monte de problema, turbulência, tico-tico, picuinha. Tem um monte de coisa. Assiste de novo, anota, medita, engaja. Não espere as coisas cair do céu, porque Deus fez cair maná do céu 40 anos e não resolveu o povo. Deus fez abrir o mar vermelho e não resolveu o povo. Milagre não resolve o povo. O que resolve o ser humano é a gente querer decidir permanecer na palavra dele, para que a gente possa nascer de novo. Outro coração, transplantado. Um coração que não precisa mais de vício. Um coração que não precisa mais de necessidade de aprovação. Um coração que não precisa mais de fofoca. Um coração que não precisa mais de falar o meu tá certo, o seu tá errado. Um coração que não depende mais de nada na terra. Incondicional. Um coração que sempre vai ver esperança numa casa caída. Um coração que sempre vai ver cura. Cura onde tem doença. Um coração que sempre vai ver solução onde tem problema, porque se é problema, tem solução. É ou não é? Por quê? Porque esse coração que você está recebendo agora em nome de Jesus é um coração cheio do Espírito Santo. Um coração que vai tentar parar de entender e vai viver. Bruno, você planeja os devocionais, você faz um planejamento dos devocionais? Misericórdia. Se eu tentasse fazer isso, eu estava tentando fazer no meu controle. Todo dia eu pergunto para ele. Todo dia. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus ele veio, ele ficou 3 anos, né, fazendo o job dele, o projeto. E talvez você sabe, né, que uma multidão seguia Jesus, uma multidão querendo só o problema resolvido, uma multidão querendo só irritar ele, uma multidão querendo só julgar ele, uma multidão querendo estar com ele. Mas quando ele morre na cruz, antes de ressuscitar, apenas 120 pessoas ficaram com ele. Ficaram aguardando a promessa, o dia de Pentecoste, o dia de receber o Espírito Santo e o coração ser transplantado. Sabe o que isso mostra? Eu não sei se você se atentou. Jesus, aonde ele ia, uma multidão seguia ele. Mas quando ele morre, 3 dias depois ressuscita, apenas 120 pessoas permaneceram em Jesus. Apenas 120 pessoas queriam saber mais da parábola. Não como história, mas para mudar a sua história, a minha história. Para ser usado no plano por ele. Não mais uma geração se apoiada em orgulho, vaidade, tentando preencher o ego que todo mundo tem, que é um espaço dentro de nós. Mas uma geração que fala assim, Jesus, está aqui o meu ego, que eu já entendi que é um espaço dentro de mim que só você pode preencher. Eu permaneço. 120 pessoas ficaram. E as multidões? Deixaram de crer? Falava, ele era um balela mesmo? Só queria falar de problema? Só queria se vitimizar? E eu sei que eu vou encontrar pessoas que estão nessa live, infelizmente, que vai permanecer, fazendo perguntas e querendo entender Deus fora de Jesus. Ele veio para juntar a peça. Ele veio para reconciliar. Reconciliação. Está na Bíblia. Ministério de reconciliação. Ele veio fazer o religare. O problema é que o ser humano criou mais de 5 mil religiões aqui. 5 mil religare. 5 mil pessoas, 5 mil religiões tentando fazer o religare. E Jesus já fez o religare. E quanto mais sistema fechado tem, mais briga tem. Mais confusão tem.
E graças a Deus, Ele me ensinou isso. Ele ampliou a minha consciência de que Ele está acima de qualquer sistema. E de que a salvação, esse entendimento, ele é individual. Eu não posso carregar você nas costas para você crer nisso. Mas eu vou te dizer, é bom demais. Eu vou te dizer, eu já tive tudo, irmão. Dinheiro, ganhava 15 pau, mais de 100 mil de bônus por ano. Para mim é muito dinheiro. Convênio no Einstein, planilha para tudo qualquer lado, querendo controle, querendo ser servido pela Bruna, único homem da minha geração, querendo ser o cara no mundo corporativo. O que eu vivo hoje é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu vivi. Seja aonde eu pisei, onde Deus me pisou. Mas eu também sei que tudo aquilo que eu vivi me ensinou para viver o aqui e o agora, com Jesus. Então eu sou muito grato. Então a decisão é sua. E não fique com medo. Porque Jesus é contigo. Ele pode estar dentro do barco ou ele pode estar fora do barco. Mas se ele está fora do barco, ele está te vendo. Porque vai ter momento que você vai estar dentro do barco, sem Jesus dentro do barco, mas ele está andando sobre as águas e te vendo. Só Pedro decidiu ir até Jesus sobre as águas. E os outros discípulos? Provavelmente ficaram falando, ih, lá vai o Pedro, lá vai cair, ó, lá vai, impossível, ó lá, tá se achando. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa de leve trás. Não seja a pessoa que coloca fogo nos lugares, que chuta o lego. Jesus não te chama para isso. Por mais que a sua carne grite, vá conversar com Jesus e fale com Ele que você está com raiva. Vai falar com Jesus que você está se sentindo mal, que você não está querendo falar com aquela pessoa. Vai falar com Jesus. Ele vai te dar a resposta. Ele é a resposta. Então não deixe que nenhuma barreira te impeça de comprar sua Bíblia. Como eu amo ver pessoas, Bruno, comprei a Bíblia. Bruno, onde compra a Bíblia? Bruno, eu quero ler a palavra de Deus, porque eu quero ler Jesus e viver Jesus. Ele é a palavra. Ninguém pergunta sobre por que Jesus é o verbo, como assim Jesus é a palavra? Começa a fazer pergunta, tira dúvida sobre Jesus. Tem um monte de dúvida. E é isso aí. Jesus está entregue. Só tu sabes o que nós vivemos e eu estou muito feliz por você ter me sustentado até aqui. Muito feliz mesmo. Tudo aconteceu para que a gente não estivesse aqui declarando essa sua palavra. Mas está entregue. Está na mesa. E a minha oração agora, Jesus, é para você, no seu nome, para que 100% das pessoas que estão aqui, no ao vivo e no gravado, saiam desse caminho de controle, de querer saber como, de querer sentir para andar, de querer sentir para ver, de querer primeiro ver antes de colocar o pé. Jesus, só você para guiar cada mente. Nós sabemos que depende de uma decisão aí do outro lado, mas só você, Jesus, para pegar os olhinhos dessa pessoa, os ouvidos dessa pessoa e falar assim: agora veja, filha, oh glória. Ei, você nunca vai esquecer mais esse dia. Agora eu vejo. É possível. Há esperança. Jesus volta. Jesus tem poder. Jesus cura, restaura, Ele é a resposta. Agora veja, filha. Agora veja, filho. Agora você está escutando a voz que vem daquele que te criou, aquele que te ama, um amor de cruz. E por ter ido na cruz, Ele ressuscitou e deixa um presente agora, no seu coração, na sua mente e na sua casa. O Espírito Santo tem nome e tem sobrenome. Não há mais nenhum outro Espírito querendo habitar em você, querendo curar você. É o Espírito Santo. Jesus, dentro de vocês. Que Deus abençoe você e sua casa, tá?